Oi, tudo bem? Esse é mais um vídeo para que a gente venha dividir o pão, dividir as verdades do nosso Salvador. E o tema que eu vou abordar hoje aqui, o que eu vou falar hoje, é sobre o sábado. É a sombra do sábado. E você pode até achar estranho e pensar de princípio, para você que ainda não viu falar da sombra do sábado, e você pode dizer, mas o que isso tem a ver com o sábado? Assista o vídeo todo, que eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida. Eu vou ler aqui no livro de Isaías, na escritura de Isaías, no capítulo 66, e depois nós vamos ler Hebreus 4. Mas vamos ler primeiro Isaías 66. Diz assim: Assim diz o Criador: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Criador. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e o abatido de espírito, o que treme da minha palavra. Porém, o que imola um boi é como o que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro como o que quebra o pescoço a um cão, o que oferece uma oblação como o que oferece sangue de porco, o que queima incenso como o que prediz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem, porque chamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Até aqui. Aqui tem duas palavras aqui, uma delas é oblação, né? Ele está dizendo aqui, o texto está dizendo, né, que o que oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco, ou seja, o nosso Criador aqui pela boca do profeta, ele compara a oblação, compara com algo imundo, né, com sangue de porco. E aqui ele está falando já a respeito da graça, das coisas futuras. E a oblação, muitos não sabem o que significa oblação. Você pode, se você tem internet, você pode acessar um dicionário pela internet, ou você pode, mesmo em qualquer dicionário, buscar essa palavra. Você vai ver que essa palavra, oblação, tem o significado de ofertas, ou liturgia, ou algo oferecido religiosamente ao Criador. Ele está dizendo nesse texto aqui que isso para ele, hoje, é comparado com coisa imunda, sangue de porco. Ele está dizendo que isso é fazer o seu próprio caminho, enquanto ele tem um pronto para você. E a outra palavra, né, que também que tem que ser traduzida aqui, é quando ele diz aqui no verso 4, assim eu lhe escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Essa palavra infortúnio tem muita importância na revelação desse texto também. Porque a palavra infortúnio você também pode buscar no dicionário, ela tem o significado de desgraça. Ela tem o significado de desgraça, tem o significado de um afastamento do Criador. E você vê que ele faz aqui comparações aqui
tremendas aqui. Primeiro ele já começa dizendo acerca da casa, que é impossível o homem construir uma casa para ele que é criador de todas as coisas. E o que esse texto tem a ver com o sábado, como eu falei no princípio do vídeo? Tem muito a ver, porque o sábado é a sombra do descanso. É o descanso. E o sábado também, ele é o 7º dia. O número 7 é considerado a totalidade, o número 7. E o sábado é a sombra do descanso. Vamos ver, vamos conferir na Escritura. Vamos passo a passo. Aqui ele está mostrando um quadro através da Escritura do profeta, aonde a pessoa faz o seu próprio caminho através de oblações, sacrifícios, e acabam sendo entregue a essas coisas e vivendo infortúnio, né? Traduzindo, vivendo em desgraças, ou seja, não entram no descanso do Criador. Foi a mesma palavra, a mesma maldição que foi lançada, que ele disse para aquele povo lá no deserto, com Moisés, quando também resolveram sair da graça do Criador, resolveram não depender do Criador e levantar deuses para si, ídolos para si, na intenção de adorar fisicamente. Vamos conferir isso em Hebreus 4. Vamos lá em Hebreus, vamos ler Hebreus 4. A coisa vai ficar mais clara acerca disso. Vamos pegar aqui a partir do Hebreus 3, né, a partir do verso 16. E vamos emendar ele no 4, porque é Escritura. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? Então o texto já diz que eles se rebelaram. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? É aquele mesmo povo. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aquele povo precisava somente crer. Eles já estavam a caminho da liberdade, já tinham saído do Egito. Eles precisavam somente crer. O que o nosso Criador queria que somente que eles dependessem dele e se deleitasse com os prodígios, com os cuidados do nosso Criador. Continuando. Temamos, portanto, que sendo já no capítulo 4, isso, o primeiro verso. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, veja bem, ficou a promessa de entrar no descanso do Criador. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso do Criador, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Naqueles que a ouviram, eles não creram, por isso não entraram no descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Foi o que o Criador disse àquele povo incrédulo, que pensavam que fazendo obras de suas mãos é que estariam se achegando a Deus. Pelo contrário, com o Criador, precisa que a gente somente submeta e deleite na sua graça hoje maravilhosa. Continuando.
Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. Veja bem, o sétimo dia aqui, lá o sábado, lá em Gênesis. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Então é o sétimo dia lá sagrado. E novamente no mesmo lugar não entraram no meu descanso. Então estava escrito logo à frente, para aquele povo, o Criador selecionou aquele dia e teve ele como descanso, o sétimo dia, ou seja, a totalidade. No final de toda a sua obra, se foi o descanso. E ele disse para aquele povo que não se submeteu à obra do Criador, que eles não entrariam no descanso do Criador, porque não se submetiam, não criam. E continuando. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Não creram, não entraram no descanso. De novo, determina certo dia hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Foi o que Davi disse no Salmo, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Foi aquela passagem lá que o texto aqui está dizendo que se aquela entrada do povo com Josué naquele lugar seria o descanso, não se falaria de outro dia, porque esse descanso é a graça. Esse descanso é o não fazer mais nada. Esse descanso é o repouso na graça do Senhor gratuita, na graça do Criador. Continuando. Portanto, resta um repouso para o povo do Criador, porque aquele que entrou no descanso do Criador, também ele mesmo descansou de suas obras, como Criador das suas. Então está claro aqui. Porque aquele, ao verso 10 do capítulo 4, porque aquele que entrou no descanso do Criador, também ele mesmo descansou de suas obras, como o Criador das suas. Se no sétimo dia o Criador descansou de suas obras, todo aquele que entra no descanso do Criador também descansa das suas. Não tem dúvida, não tem confusão. É claro isso. O sábado é a sombra do descanso do Criador. Não tem nada a ver com o sábado adventista que é pregado por aí. Não tem a ver com o sétimo dia da semana. Tem a ver com a totalidade da graça, que é o descanso. O número 7 é totalidade. Não tem a ver com quantidade, é totalidade. É o descanso na graça. O descanso aqui, para quem crê, e na eternidade. Assim como o Criador criou todas as coisas e descansou. Todo aquele que crê no Criador, todo aquele que crê e entra pela graça, ele descansa aqui e eternamente, sem obras de suas mãos, sem feitos e sem sacrifícios. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra do Criador é viva e eficaz. Interessante. O texto aqui ainda nos exorta para que não caiamos no mesmo nível de desobediência que aquele povo caiu no deserto, que aquele povo, por incredulidade, não entraram no descanso do Criador, e que muitos aí que frequentam o sistema religioso também cometem o mesmo erro, para não dizer todos.
todos os domingueiros, todos os sinagogueiros, todos os sabadistas de sábado, todos eles não entram no descanso do Criador, porque não se submetem à graça, porque não recebem a graça, porque não se submetem como criatura e querem ser criador, porque o nosso Criador já criou todas as coisas. Convenhamos e sejamos submissos e recebamos como consumado tudo que foi feito na cruz do Calvário, e aí abraçaremos e aí deleitaremos nesse descanso maravilhoso e eterno. Essa foi a primeira parte desse vídeo e a gente vai continuar essa reflexão aí para